Hoje vamos falar de Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, homem que lutou pela independência do Brasil e também por um país melhor e mais justo. Não, né? A realidade ela não é como um conto de fadas e nem como uma propaganda política feita 100 anos após a morte de um indivíduo. Vamos pro vídeo. Tiradentes nasceu em Minas Gerais no ano de 1746, filho de pai português e de mãe luso-brasileira. Ele acabou por ficar órfão muito cedo, ali aos 11 anos de idade, e cresceu com um tio que era dentista, daí o seu apelido por também ter atuado nessa profissão. Além de dentista, o Tiradentes também foi comerciante, foi minerador e militar, onde chegou ao posto de alferes. A fama de Tiradentes está diretamente ligada à Inconfidência Mineira, e a gente já pode começar daqui. A nomenclatura mais correta, né, para o movimento seria a conjuração, porque diferente do sentido de inconfidência, que significa infidelidade ou deslealdade, no caso aqui ao rei e à coroa portuguesa, a conjuração quer dizer conspiração contra o Estado, uma luta, uma reivindicação da população. E essa mesma população lutava contra o aumento de impostos que foi estabelecido pela coroa portuguesa. Existia aqui na colônia a cobrança do quinto, ou seja, 20% do ouro arrecadado ia para a Casa Real Portuguesa. Esse ouro precisava passar pelas casas de fundição, que foram estabelecidas aqui em Minas Gerais no ano de 1719, e lá essas barras de ouro recebiam o selo da coroa, e assim poderiam circular legalmente pelo país. Só que aquelas que não estivessem nesse padrão corriam o risco, né, de serem confiscadas. Evidentemente que o pessoal tentava driblar essa taxação, e havia aquela galera que escondia as barras de ouro, né, que escondia os pedaços de ouro dentro de santos, para que esse ouro pudesse ser transportado sem que pagassem os impostos, né? E é justamente daí que vem a expressão santinho ou santinha do Paoco. Antes do Tiradentes, da sua galera, outras pessoas, né, obviamente, iriam tentar uma revolta. Um cara chamado Filipe dos Santos tentou fazer um movimento, mas acabou sendo morto de forma brutal, mas isso aí é papo para outro dia. Não bastava a insatisfação popular com o quinto, a coroa portuguesa resolveu criar outro imposto em 1751, a derrama. A exploração desenfreada fez com que o ouro começasse a ficar cada vez mais escasso em Minas Gerais, e, consequentemente, a coroa passou a ter muitas dificuldades para obter as cerca de 100 arrobas anuais. Por isso, foi instituída a derrama, um sistema em que todo mundo deveria arcar com a diferença caso esse montante de 100 arrobas não fosse atingido. 100 arrobas era aí aproximadamente 1.400 e poucos quilos, cerca de 1.500 quilos. E em 1758, a coroa decretou o pagamento integral e também inegociável da derrama, inclusive com bens pessoais da população. A medida acabou deixando a sociedade bastante preocupada, principalmente, né, os membros da elite mineira. Isso aí foi o que os motivou a elaborar um movimento contra o governo português. O movimento foi inspirado nos autores iluministas e também nos líderes da independência dos Estados Unidos. A galera pretendia instaurar uma república com sede em São João del Rei, criar uma universidade em Vila Rica, tornar o serviço militar obrigatório e também apoiar a industrialização. E a base teórica que fundamentava essa rebelião, ela começou a surgir quando parte dos filhos daquelas pessoas mais abastadas aqui do estado regressaram ao Brasil após terem contato com os pensamentos iluministas lá nas universidades de Lisboa e também de Paris. Então esse pessoal chegou aqui e pensou, ué, cadê esse papo de liberdade? Só se aplica na Europa? Então era um movimento da elite. O pobre, coitado, ele não estudava nem aqui, imagine-se em Lisboa ou em Paris. Só que essa articulação ela era repleta de contradições, porque poucos integrantes do movimento eram favoráveis, por exemplo, ao fim da escravidão. Afinal, a grande maioria deles possuía terras e escravizados. Então era liberdade, mas nem tanto também, né? O rompimento com o sistema colonial português, ele estava ligado a uma autonomia regional por meio dessa república que eu citei que eles pretendiam fazer aqui no estado. E como todo bom movimento liberal da época, e também dos dias de hoje, né? Ele não existia nenhum tipo de plano para uma transformação da ordem social. Falava-se no máximo, como eu já mencionei também, da criação de uma universidade. A sociedade escravista e desigual ela seria mantida. No entanto, a rebelião mineira não chegou a acontecer. Alguns dos seus participantes, em troca do perdão de suas dívidas, denunciaram esses revoltosos ao governador.
Um dos traidores mais conhecidos foi o Joaquim Silvério dos Reis, que entregou o movimento ao ser intimado a pagar a sua dívida. Então, um dos homens que mais devia ao governo português teve a sua dívida perdoada por ser um X9. E o governador Visconde de Barbacena, que não era bobo, ordenou a prisão de todo mundo, né? Todos os conspiradores foram condenados à prisão e aguardaram por julgamento durante 3 anos. Cláudio Manuel da Costa acabou sendo enforcado, né, e morreu na prisão. Os demais líderes, mesmo negando qualquer tipo de participação no movimento, foram exilados nas colônias portuguesas na África. Dessa forma, a revolução, e aqui revolução com muitas aspas, né, podemos dizer assim, essa Revolução Mineira, que se iniciou no ano de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, olha que paralelo interessante, teve um desfecho, né, trágico e muito mais rápido do que o movimento ocorrido no continente europeu. Por aqui, tudo acabou em 1792, enquanto os franceses ainda reviraram seu país de ponta cabeça e até mesmo a Europa até 1799, gerando toda uma instabilidade sobre como seria o futuro dos regimes autoritários. Nosso Tiradentes, coitado, foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 e depois foi decapitado. Após o esquartejamento, partes do seu corpo foram expostas ao longo do caminho que levava até a cidade de Vila Rica. A sua casa foi incendiada e tanto ele quanto a sua família foram considerados infames. Vale lembrar que o Tiradentes foi um dos poucos que realmente assumiu o BO. Ele assumiu ter liderado o movimento, mas ele também era o mais pobrezinho entre esses revoltosos. Então era muito mais fácil colocá-lo como bode expiatório e mandar o restante da galera que tinha mais poder, que tinha mais dinheiro, para um exílio no continente africano. Agora, finalmente, vamos falar da parte mais legal, o que realmente me motivou a fazer esse vídeo, que era para ter saído no ano passado, mas não rolou. Nós vimos aqui que a Conjuração Mineira, assim como as outras revoltas, né, as outras revoltas coloniais, elas eram manifestações, prestem atenção, regionais. Elas não tinham, né, elas não expressavam o sentimento de toda a colônia. Então quem lutava contra Portugal eram os mineiros, eram os baianos, os maranhenses, os paulistas e não os brasileiros, né? Na real, nem existia esse sentimento de brasileiro que nós temos nos dias de hoje. Logo, o movimento que rolou aqui em Minas Gerais, ele queria o quê? Ele pretendia resolver um problema local, ou melhor ainda, né, um problema da elite local. Não existia a possibilidade de uma emancipação nacional, porque nem havia esse sentimento de nação. Cada uma das áreas da colônia tinha suas próprias peculiaridades. Mas se a Conjuração Mineira era algo local, se não havia a intenção de mudar a ordem social, se não existia um conceito de Brasil, como que esse cidadão virou herói da nação? Vamos lá. Em 1822, como vocês devem saber, rolou a independência. E sempre que acontece uma ruptura desse nível, é bom ter o quê? Uma figura, né, para legitimar o que foi ocorrido. Mas, nessa época, não poderia ser o Tiradentes, porque essa suposta independência do Brasil, e eu digo suposta porque ela é bem conservadora, né? Ela estava diretamente ligada ao Dom Pedro I, que era dessa mesma família real, a qual o mais famoso dos dentistas mineiros havia se rebelado. Inclusive, dá para fazer um vídeo sobre independência. Eu vou ver se eu consigo fazer isso esse ano. Só que, voltando para cá, em 1889, quando foi proclamada a República, e o país finalmente rompeu de vez com Portugal, o Tiradentes poderia ser utilizado. Então, Joaquim José Teixeira da Silva, ele era um nome perfeito para ser o símbolo do novo regime. Primeiro ponto, ele havia se rebelado contra a coroa portuguesa. Segundo, ele não tinha as suas mãos sujas de sangue, porque o movimento não rolou. Ou seja, ele não matou ninguém, muito pelo contrário. Ele que foi morto e teve seu corpo profanado pelo Estado português. As pinturas mais famosas do Tiradentes talvez sejam, né, acredito eu, o Martírio de Tiradentes, do Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, e também o Tiradentes esquartejado, né, do Pedro Américo. Pedro Américo que é bom nessa arte aí de tentar criar mitos. Ele já havia feito uma pintura com essas mesmas intenções, mas aí para o regime monárquico. Dá para a gente falar também em outra oportunidade, quem sabe num vídeo de 7 de setembro. Ambas essas pinturas, prestem atenção, elas são de 1893, ou seja, 100 anos após a morte. E mais, nós não conhecemos o rosto do Tiradentes, porque quem o pintou não viu.
Essas pinturas foram feitas, né, um século após ele morrer. E se ninguém viu a cara do sujeito, o que a gente pode fazer? Tudo! Está liberado fazer qualquer coisa, inclusive esses traços onde ele se parece aí com Jesus Cristo. No primeiro quadro, além dessas semelhanças com a figura de Cristo, ainda tem um padre, né, de joelhos ali pedindo perdão pelo enforcamento. E na segunda, o seu corpo, completamente esquartejado, forma o mapa do Brasil. E também prevalece, claro, né, essa estética da sua semelhança com a figura de Cristo. Tiradentes é um personagem inventado para legitimar um movimento político. 100 anos depois, o pessoal criou tudo, né, da sua aparência às suas ações, e não acaba por aqui. Muito depois, em 1937, o Getúlio Vargas, que então presidente da República, trouxe os restos mortais daqueles revoltosos que foram condenados ao exílio, aquela galera que foi para a África. O Getúlio resgatou os corpos dessa galera. O Vargas, né, também queria um símbolo para a sua ditadura do Estado Novo, onde teve até uma cerimônia para receber esses corpos e tudo mais, e posteriormente eles foram enviados ao Panteão dos Inconfidentes, aqui na cidade mineira de Ouro Preto. Por fim, um outro caso que eu queria contar para vocês. No ano passado, em outubro de 2024, eu fiz uma viagem de 4 dias a Buenos Aires, e por toda a cidade existem praças com o nome de outro país, e essas praças têm referência a essas nações. Então eu vi que existia a Praça da República Federativa do Brasil. Eu tinha já passado pela Praça da Alemanha, a caminho do Malba, e vi que tinha a Praça da República Federativa do Brasil, e resolvi ir lá no meu terceiro dia na cidade. Ela fica ali bem próxima à Faculdade de Direito, bem em frente à entrada do metrô que leva esse mesmo nome, e ao lado, ali próximo ao Museu de Belas Artes de Buenos Aires, que vale muito a pena, porque também é de graça. E quando eu cheguei lá, para meu espanto, tinha esse busto aqui bem grande do Tiradentes, que vocês estão vendo aí, onde diz que ele é um mártir, né, e percursor da independência do Brasil. Eu fiquei bem espantado, eu até tirei uma foto e postei no story, que eu vou colocar aqui também, né, dando os parabéns, né, meus parabéns aí aos intelectuais da Primeira República e também a propaganda do Estado Novo, que fez, né, conseguiu convencer até mesmo os argentinos de que o Tiradentes era um percursor, era um mártir da independência brasileira, de uma época em que sequer existia esse conceito de Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou há um tempinho querendo falar sobre isso. No ano passado não deu. Em 2023 eu cheguei a escrever umas paradas no Instagram, porque eu acho muito interessante nós entendermos, né, como que esse cidadão ele vai virar um mártir político 100 anos depois da sua morte, né, e defendendo coisas que no período seriam meio que impossíveis, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, valeu e falou!